as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui com o historiador Henrique Caldeira, do canal Estranha História, e também tem o canal Cortes Estranha História. Se inscreva nos canais do professor Henrique Caldeira. Ele está no excelente podcast, já falei aqui, é o podcast do Cauê Santos. Então vai lá, Cauê Santos Oficial, vai lá no canal do podcast e também no Corte Canal, no Corte Cauê Santos Oficial, exatamente isso. Ó, Cauê, ouve aqui, ó, ouve um fã do podcast, do seu podcast. Você fez uma enquete se deveria ter conteúdo de finanças no seu podcast. Ignora ignora aquele resultado. Bota conteúdo de finanças no seu podcast que você vai ver como é que vai alavancar mais ainda. Escuta o pai aqui, escuta o pai. Não ouve a audiência, não. Você vai aumentar ainda mais o seu público aí, e o seu podcast é muito bom. Bota conteúdo de finanças, sim. Traz pessoas lá para falar acerca de finanças, empreendedorismo. Esquece essa galerinha mais da bolha que só quer ouvir falar de religião. Vai pra cima. Ignora aquela enquete lá. Traz uma galera boa. Traz lá o pessoal dos sócios podcast. Traz. Vai trazendo. Fernando Uric. Traz uma galera aí pro seu podcast. Tá? Tenta o primo rico, primo pobre. Primo pobre. Não segue, não. Não segue aquela... Aquela votação lá tá furada demais, tá bom? Vambora então aqui pro assunto do VOB. Professor historiador Henrique Caldeira vai estar respondendo acerca do Jesus histórico. Vambora, vamos ver o que vai dar isso aqui. Então você já sabe, você que não é inscrito aqui no VOB, se inscreva no canal. São mais de 1000 aulas aqui já gravadas para você, beleza? Mais de 1000 aulas aqui gravadas para vocês. Estamos aqui em mais um React, beleza? Você perdeu as aulas da semana passada, né? React não, tô falando de aula. Então depois você assiste os vídeos aqui da semana passada, beleza? Tem muita aula boa pra você. Vambora então? Vambora. Vamos assistir, vamos ouvir aqui o historiador Henrique Caldeira, podcast do Cauê Santos. Vambora. Vamos ouvir aqui então. Quais são as evidências de que o Jesus histórico, né, existiu? Essa é uma pergunta que ela é bem complexa, né? A gente precisa dividir duas coisas, né? Separar duas coisas. Você perguntou o Jesus histórico, né? Existe uma figura chamada Jesus, que é o centro do cristianismo, e que ao longo dos anos, e dos séculos e dos milênios, várias pessoas falaram muitas coisas sobre essa figura. Então uma coisa é o que foi dito sobre ela, outra coisa é se essa figura enquanto alguém que viveu ou não viveu historicamente, né? Daí essa diferença entre Jesus da fé, que é o que dizem sobre Jesus, e Jesus histórico, que é quem ele de fato foi, né? Então assim, hoje, a maioria dos historiadores, assim, eu diria 95% pelo menos de quem pesquisa essa questão, de Jesus histórico, você vê que o negócio já começa a dar uma embolada. No começo. A pergunta é simples. Existem evidências do Jesus histórico? Mas a gente tem que olhar, a gente precisa analisar o contexto, que o que a gente tem por evidência é que... se perguntasse pra mim, eu ia falar lá, do ano 0 ao ano 30, 33, nada. Não temos nada. Tem uma evidênciazinha, não tem nada. Tudo que sabemos começa a partir dos evangelhos. Tem que dar esse pontapé, já tem que dar essa voadora no começo já. Inclusive, teve um amigo aqui, um inscrito nosso, que respondeu carinhosamente em um outro vídeo, dizendo que sim, os evangelhos para nós, historiadores, eu acho que ele é historiador e é inscrito do canal, porque ele respondeu como se fosse um historiador. São fontes históricas, colocou um texto longo, vários argumentos. Pô, bacana, achei bacana lá as argumentações, porque é difícil, meu amigo. Senão, vou dizer que os textos budistas também são fontes históricas de Siddhartha Gautama, e também, durante o período de vida dele, não tem nada do Siddhartha, entendeu? Aí vai complicar, mas vamos embora. Vamos ouvir aqui o professor. Acredita que Jesus existiu como uma pessoa mesmo, né?
isso não significa dizer que o que disseram sobre Jesus seja verdade. Vou dar um exemplo pegando outra figura menos controversa. Alexandre o Grande, uma figura que os historiadores acreditam que tem existido. Tem moedas dele, tem estátuas dele, tem registros da Babilônia, de quando ele era rei da Babilônia, de quando ele morreu, né? Então, assim, tem vários registros que Alexandre existiu. Beleza. Mas tem história sobre Alexandre de que na marcha para a Índia, ele matou dragões, por exemplo. Tem história sobre Alexandre que, no Talmud, que é uma coleção de textos judaicos muito importante, do judaísmo rabínico, de que Alexandre teria visitado o paraíso em vida. Né? O paraíso pensado como um lugar na Terra, é o Jardim do Éden, e Alexandre teria chegado até a porta do paraíso. Então, assim, uma coisa é dizer que Alexandre existiu, outra coisa é dizer que confirmar essas lendas sobre Alexandre, né? Então, assim, o que os historiadores acreditam? Acreditam que Jesus tenha existido e que ele era uma figura que era um profeta. Mas a questão, né, professor Henrique Caldeira, concordando com você, mas alguns pontos aqui fazendo a ressalva, é que alguns destes marcos temporais, né, que são a cultura material que podemos identificar a existência de Alexandre o Grande, são do período dele em vida. Entendeu? Enquanto ele estava em atividade, em vida, em ação, né, inscrição do Egito, moedas, então, assim, é ele vivo, né? Ele vivo. Agora, do nosso amado Jesus, não tem nada do 0 ao 30, não tem nada enquanto ele vivo. Na janela dele, vivo. Atividade, ação. Nós não temos, só temos coisas posteriores. Xandão não. Xandão tem ele vivo, em vida, né? Mas só reforçando aqui a informação. Não é que eu discorde do professor, não. Só estou pontuando que isso é importante. Profeta apocalíptico. O que significa, né? O gênero apocalíptico é um tipo de pregação, um tipo de texto, um tipo de religiosidade muito baseada num script, de certa forma, da história do mundo, que você está num momento de opressão, de domínio, de sofrimento, e você tem uma esperança de que Deus vai assumir o controle novamente. De que esse momento que você vive, ele é só um momento transitório, mas que Deus vai ser rei, vai assumir o reino, vai assumir as decisões, vai assumir o poder, e o mundo vai passar a ser justo, bom e como deveria ser. É basicamente, assim, muito simplificadamente, a esperança apocalíptica. E tinha muitos profetas que pregavam nesse sentido nos tempos de Jesus. Então a pregação de Jesus ela faz todo sentido contextual de uma pessoa que teria vivido de fato naquela época, naquela circunstância, naquele local, né, na Judéia e Galileia, no primeiro século depois de Cristo. Só que Jesus era uma figura que não era nenhum rei, assim, humanamente falando, politicamente falando, não era rei, não era um nobre, não era senador, não era nada disso. Então, que tipo de registro histórico Jesus poderia ter deixado, né? Quando a gente faz essa pergunta, mas quais são as evidências materiais concretas que Jesus existiu? A gente não tem praticamente nenhuma, assim, nesse sentido de um osso de Jesus, uma tumba com o corpo de Jesus, até porque seria contra, né, a ideia de que Jesus teria ressuscitado e subido aos céus até em corpo, né? Então, o túmulo tem que estar vazio, né? Mas que outras coisas a gente poderia encontrar? A gente poderia encontrar um texto escrito por Jesus? A gente não tem nada disso. Assim como a gente não tem nada disso em relação à maioria das figuras da antiguidade, mesmo entre nobres. Então, Pôncio Pilatos, por exemplo, que era o prefeito da Judéia, ou seja, a figura mais poderosa, com maior autoridade, e era um funcionário romano, né, fazia parte da burocracia do Império Romano. Escreveram certamente vários registros durante a época de Pilatos. Pilatos certamente fez muitas inaugurações de monumentos, desse tipo de coisa. E a gente até o século XIX, até o século... Acho que a virada do século XIX pro XX, mais ou menos. Não, agora acho que é meados do século XX, na verdade. Não lembro exatamente a data. Mas até bem recentemente, a gente não tinha nada concreto sobre Pilatos. A gente tinha textos sobre Pilatos, como a gente tem texto sobre Jesus. Mas desde o primeiro e segundo século. Mas a gente não tinha um osso de Pilatos, uma tumba de Pilatos, um objeto de Pilatos, uma coroa de Pilatos, nada disso. Aí foi descoberto uma parte de um edifício que traz ali que aquele edifício tinha sido dedicado por Pilatos, prefeito da Judéia, para César. Então essa foi a primeira evidência material que a gente encontrou desse cara, que era a figura com maior autoridade da região. Então, assim, não é de se esperar que a gente tivesse registros muito concretos sobre Jesus. A gente não tem. Assim como a gente não tem sobre Sócrates, não tem sobre Pitágoras, não tem sobre várias figuras que a gente acredita que existiu, porque a cobrança, né, de documentação concreta em termos de história antiga, ela tem que ser um pouco mais razoável, né? Porque pouca coisa sobra, né? São mais de 2000 anos. E, de novo, né, essas figuras não produziam muitos documentos escritos, era outro tipo de cultura. E tal, né? Então, assim, os historiadores hoje consideram que seja suficiente o fato da gente ter vários relatos ali do final do primeiro século e início do segundo século sobre uma figura que teria existido ali, que teria tido muitos discípulos, né? Que causou um impacto certamente muito grande na região, porque você vai ter brigas entre cristãos e judeus, por exemplo, bem cedo. Então, assim, é difícil explicar todas essas coisas se você não tem a figura que dá origem ao movimento. E que desde o início, essa figura é referida como um humano, como uma pessoa que é filho de Maria, que é uma mulher mesmo, não é referido como um Deus, pura e simplesmente um ser sobrenatural. Você tem muita gente falando que ele tinha irmãos, que ele tinha... Que caminhou com certos discípulos que eram vivos quando alguns desses foram escritos. Então, assim, eu acho que não tem muitos motivos razoáveis para duvidar de que Jesus tenha de fato existido. Agora, de novo, né, voltando àquela questão que eu separei inicialmente, isso não significa dizer que Jesus fez milagres, multiplicou os pães, pescou centenas de peixes. E isso já são histórias específicas que isso é praticamente impossível de comprovar e que dão numa dimensão também do sobrenatural, do extraordinário, né, que acabam demandando também evidências que seriam, assim, muito... que nos compeliriam, né, como historiadores. A questão de fé é outra coisa. Mas... Exatamente. E é isso que
muitos apologetas não falam para a audiência. Literalmente, ou omitem ou mentem. E o Jesus histórico não é o Jesus bíblico. O Jesus bíblico é Deus, no sentido da sua encarnação como verbo. Ele fez milagres, ele fez muitos feitos extraordinários. Ele era conhecido por uma multidão. Ele teve discípulos célebres. Fariseus, saduceus o conheciam. Então, esse Jesus bíblico não é o Jesus histórico. O Jesus histórico não é o Jesus bíblico. E isso é claro como a água cristalina. Só que quando algumas pessoas cristãs, até com diploma acadêmico, com doutorado, né, vão falar para a sua audiência, eles não falam esses detalhes, eles omitem esses detalhes. Não, é consensual que Jesus existiu. Qual Jesus? Aí alguns vão dizer, não, porque a ciência não vai se preocupar com o milagre. A ciência da religião vai se preocupar. Religiões comparadas, história das religiões. Ela vai buscar por similaridade, por semelhança, transposição diegética. Ela vai buscar ver se aquele relato encontra eco, paralelos, circunstâncias literárias semelhantes em outras literaturas. Então não me venha com essa. Entendeu? Tem um rapaz aí, né? É uma vergonha aquilo, falando que é apologeta, né? Falando que os textos que falam dos milagres de Gautama são tardios. Tardios em 29 Ashoka estava fazendo concílio. 29 a.C., imperador Ashoka, para definir ali as doutrinas budistas, o que se creria ou não, a história do Buda, os textos começam a ser escritos. Então, para você ver que essa galera, eles não querem te dizer a verdade. Eles querem te manter, vamos falar aqui, igual a linguagem aí dos teóricos da conspiração, querem te manter presos na Matrix. Entendeu? Você é lucro, você é fonte de lucro para eles. Não há nenhum interesse em você ter uma melhor possibilidade de entender o que é ou não a verdade. Mas fazer o quê? Como historiadores, a gente precisaria de evidências realmente muito, muito, muito fortes para aceitar esse tipo de evento que é muito extraordinário. Então eu tenho certeza que uma pessoa, por exemplo, que está ouvindo isso pode estar achando ruim, né? Não está sendo cético demais. Eu tenho certeza que essa pessoa aplica esses critérios quando ouve falar sobre Hércules ter cortado a cabeça de um ser que, quando cortava a cabeça, aparecia duas. Eu tenho certeza que ela vai cobrar evidências muito, muito fortes para acreditar nesse tipo de história, né? Total. E a gente tem que reconhecer que os milagres de Jesus são absolutamente extraordinários. São coisas que, se não fosse, inclusive, não teriam o impacto que tem, né? Os milagres de Jesus só são assim, Jesus fez milagres, você considera isso uma coisa extraordinária porque é extraordinário, porque não acontece todo dia. Então, é importante ter essa dimensão, né? Mesmo com uma pessoa que esteja no campo da fé, que para um historiador acreditar nesse tipo de história, seja dentro do cristianismo ou qualquer outra tradição, as evidências necessárias seriam muito mais significativas, né? Então eu diria que a maioria dos historiadores hoje acredita que Jesus existiu, que era um profeta apocalíptico, que estava dentro desse tipo de religiosidade do seu tempo, dentro do judaísmo antigo. Agora, do ponto de vista da história, da metodologia histórica, aceitar que Jesus fez as várias coisas atribuídas a ele já é outra coisa, né? Então, ele já é algo que realmente vai depender mais da fé do que da metodologia histórica. Sim. E assim, você falou que existem historiadores de 1 século, 2 séculos depois, né? E logo algum historiador contemporâneo a Jesus, assim? Tem talvez um enviesamento? Pensando em fontes extra-cristãs, né? Fontes escritas por pessoas que não são cristãs, fontes não cristãs sobre Jesus, a gente tem, por exemplo, um senador que é Plínio, o Jovem, que era sobrinho de Plínio o Velho, que é o geógrafo um pouco mais famoso que ele, né? Mas o Plínio, o Jovem, ele era um senador ali na virada do primeiro para o segundo século, e ele perseguiu cristãos, inclusive mandou cartas para o imperador na época para saber quais os critérios ele aplicava, que tipo de pena ele aplicava aos cristãos, porque a própria comunidade ali da região da Bitínia, onde ele era governador, estava reclamando desses cristãos e tal. Então a gente tem essa documentação oficial, essa troca de cartas entre um senador e um imperador, bem próximo ali do nascimento do cristianismo, falando sobre cristãos. Não é uma evidência exata de Cristo, porque ele não era vivo mais, mas você tem uma evidência bem cedo, né? Documentos bem antigos sobre cristãos que já diziam, né, que adoravam esse homem, não esse Deus apenas, mas esse homem divino, chamado Jesus. Então... Mas agora eu vou tirar uma dúvida, talvez seja besta, assim. Como que existiam cristãos antes de Cristo nascer? Jesus Cristo? Não, isso aí já é depois de Cristo, né? Ah, tá. Isso aí é na virada do primeiro para o segundo século depois de Cristo. Tá. A questão é que, eu tava falando assim, que ele
Cristo já tinha morrido, né? Então você não vai ter Plínio falando assim, Jesus fez aquilo, Jesus fez outra coisa. Até porque é importante também considerar uma coisa que muitas vezes as pessoas desconsideram quando estão buscando evidências de Jesus, que é que a importância de Jesus, a relevância de Jesus, ela começa a crescer quando você tem muita gente seguindo essa figura. No início do movimento, era um movimento local, né? Muito restrito também aos judeus inicialmente. Se a gente segue os relatos dos evangelhos, Jesus fala praticamente só com judeus. Então, assim, pro mundo em geral, assim, pro mundo conhecido, o mundo mediterrâneo, ali, o mundo do Império Romano, Jesus ele vai ser uma figura irrelevante até que tenha gente o suficiente seguindo esse cara, falando, adorando essa figura, para que isso passe a ser considerado um fenômeno digno de nota, né? Digno de você registrar, digno de você perseguir essas figuras. Então, assim, as pessoas falam assim, mas Jesus, por exemplo, tem um autor que é Fílon de Alexandria. Fílon é do primeiro século, um judeu que morava em Alexandria, no Egito, que era uma cidade gigantesca, nem se compara com a Judéia era meio que um interiorzão, assim, né? Isso, pouco relevante politicamente para o Império Romano. Alexandria já era a segunda maior cidade do Império Romano. E aí falam assim, bom, se Jesus existiu mesmo, por que Fílon não falou sobre Jesus? Você tinha um judeu no primeiro século que escreveu muita coisa, escreveu vários textos, e em momento nenhum ele fala de Jesus? Estranho, não é estranho. Jesus é irrelevante no centro de Fílon. Um cara que está em Alexandria, ele não está nem aí com o que está acontecendo num movimento marginal na Judéia. É depois, quando o movimento de Jesus cresce. Inclusive, uma vez eu falei isso no seminário que eu estava dando aula, seminário presencial, a gente estava no Novo Testamento, falando que, eu estava dizendo que não existem as evidências históricas de Jesus. Nós abrimos Tácito, abrimos Suetônio, a gente abriu Joséfo, eu fui explicando Plínio, eu fui explicando cada citação, abrimos o Logos para olhar ali essa questão, porque ainda que você admita que Jesus existiu, vamos dizer, estou admitindo, Jesus existiu, esse do 0 ao 30, ele existiu, ele seria alguém irrelevante, um anônimo, um desconhecido. Nessa janela de tempo, de tudo que acontecia no Império, do que a Judéia representava, um cantão, ruralzão, isoladão, sem muita relevância, apenas um lugar de rota. Se você for olhar nessa perspectiva real, concreta, ninguém vai estar olhando para o que está acontecendo lá. Ninguém vai se importar sobre o que está acontecendo ali. Então, ainda que você admitisse que teria existido alguém ali naquele lugar, não se teria alguém ido para lá, ou olhado para lá, só se fosse algo assim muito extraordinário, mas muito, e não foi, né? Não foi. Ainda que admita-se a existência, de fato, não foi. Por isso que você não tem relato, até o momento, até hoje, 2025, não se achou um relato dessa janela temporal. Pelo menos até agora. Será que um dia irão achar? Irão encontrar? Será que tem alguma coisa na biblioteca do Vaticano? Eu não sei. E aí Fílon já morreu? E pessoas começam a falar, pessoas que não são cristãs, que não são judeus, começam a escrever sobre essa... Nessa época ainda, então, o cristianismo não tinha muito impacto ali no Império Romano? Não, praticamente nenhum. O cristianismo, inclusive, como uma força até política, assim, que você vai ter grupos cristãos disputando espaço, disputando templos com outras religiões, isso é quarto século, assim. Anos 300 e uns quebrados, mais de 300 anos depois de Jesus. Então imagina, é como se você começa um podcast aqui, o pessoal começa a achar que você é um cara fantástico, as suas ideias são maravilhosas, e começa a te endeusar, e começam a achar que você, de fato, talvez tenha um pai que é de outro mundo, que é sobrenatural, que você foi concebido, sei lá, de forma milagrosa, e aí começa de um movimento pequeno, aí aos poucos ele vai crescendo, e aí depois de 300 anos ele é grande o suficiente que as pessoas falam assim, pô, o caueísmo é uma ameaça para o status quo. Entende a situação? Então, tipo assim, mas por que a gente não tem documentos? Por que o mundo inteiro não está falando sobre Cauê no momento em que ele existiu? Bom, porque o movimento não era grande o suficiente para merecer nota, né? Então, bom o argumento. cristianismo no tempo de Jesus é incomparável, assim, infinitamente menor e infinitamente menos impactante do que o cristianismo no tempo de Constantino, né? Nos tempos em que o imperador romano se torna cristão e promove o cristianismo com armas. Né? Ou seja, o cristianismo foi crescendo realmente ao longo do tempo, né? Não foi uma explosão assim. Exatamente. Ele é um movimento que ele até ganha adeptos com uma certa velocidade, assim como o Islã também vai ganhar adeptos com muita velocidade. Tem muitos movimentos que eles têm um certo boom, né? Mas um boom relativo. Não é que o Império se converte no primeiro século, o Império vai se converter lá pro quarto, quinto século, que você vai ter essa presença cristã tão forte. Então já são mais de 300, 400 anos, é um tempo bem considerável. Mas assim, a gente poderia dizer que ele converteu muita gente rápido. Mas essa muita gente era o quê? 1%, 2% do Império Romano, sei lá, se tanto, né? Então é incomparável ao momento em que você tem imperadores cristãos. Sim. E que todo mundo fala tudo. Aí tudo é cristianismo. Aí qualquer pedaço de madeira é pedaço da cruz, é a lança do soldado que deu uma estocada em Jesus, tudo é relíquia. Aí você tem cristão pra todo lado. Aí, claro, aí você vai ter uma infinidade de documentos históricos sobre esse período, falando sobre Cristo, né? Agora, quando o cristianismo era um movimento, assim, totalmente marginal, pequeno, limitado socialmente, com pouco impacto político, quem queria ficar escrevendo sobre isso, né? Ô, Henrique, a gente tava falando que a maioria dos historiadores, eles acham realmente, né? Sim, acreditam que Jesus existiu, né? Uhum.
E quais são os argumentos do pessoal, dos historiadores que não acreditam que o Jesus histórico não existiu? Tem um autor, que é o Richard Carrier, que é um dos principais, eles são chamados geralmente de miticistas, que as pessoas que acreditam que Jesus é apenas um mito, né? Que ele é uma figura basicamente literária, assim, né? Uma produção ficcional baseada em outros mitos. Porque você encontra paralelos à história de Jesus com outras tradições religiosas do período, né? E encontra. Então é a ideia de que Jesus foi meio que montado a partir de diversas referências egípcias, gregas, etc. Então aí há certas passagens dos evangelhos que são comparadas com momentos que acontecem em alguma história de algum herói grego, esse tipo de coisa, né? Que levam as pessoas a acreditarem que Jesus era uma produção totalmente ficcional, né? Que ela não tem um lastro humano. Mas contra esse argumento, né, é importante considerar o seguinte, que, igual eu estava falando sobre Alexandre o Grande, e várias outras figuras também poderiam ser citadas nesse sentido, né? Pitágoras, por exemplo. As pessoas dizem que Pitágoras esteve em vários lugares ao mesmo tempo. Tipo, bilocação, né? Ou trilocação. Sim. Ele estava em vários lugares ao mesmo tempo. Que Pitágoras se teletransportava. Que Pitágoras tinha uma coxa de ouro, que era um símbolo de que ele era filho de Apolo, uma mostra de que ele era filho de Apolo. Tipo assim, vão se desenvolvendo histórias sobre essas pessoas. O fato de existirem histórias sobre Jesus que são baseadas em temas do mundo greco-romano não anula a possibilidade dele ter existido e histórias baseadas nisso terem sido acrescentadas à sua biografia, né? Então é por isso que eu insisto sempre, quando a gente começa a falar desse assunto, tem que diferenciar essas coisas. Uma coisa é dizer que houve um Jesus, outra coisa são as histórias que se contam sobre ele, né? Então a questão não é tanto... Os miticistas vão apresentar certos argumentos de paralelos narrativos entre a história dos evangelhos e histórias da Grécia ou do Egito, e que fazem sentido. Mas isso não anula a questão de... Isso não significa que o cristianismo tenha começado aí, mas que isso possam ser produções narrativas posteriores. O que você aprendeu aqui? O que você aprendeu aqui no VOB? Camadas redacionais. Método VOB. Método VOB. Camadas redacionais. Você aprendeu isso aqui comigo no Verdades Ocultas da Bíblia. Olha aí, ó. Tá vendo? Você quer confirmação do historiador? Tá aí, ó. Acrescentadas à vida de Jesus. Assim como, por exemplo, os evangelhos falam o tempo inteiro em Jesus cumprindo profecias. Então, por exemplo, que Jesus saiu do Egito e foi para... Teve uma perseguição, né, das crianças ali no período de Jesus, quando Jesus nasceu, que tinha aquele medo de Herodes, aquela história lá dos 3 reis magos, né? Não sei se as pessoas... Pode falar qual é essa história. A história é o seguinte, que quando Jesus nasce, tem 3... Na verdade, não são 3, né? Eles não tem a quantidade na Bíblia exatamente, mas na tradição viraram 3 reis magos, né? Na verdade, são magos do Oriente, no texto. Tá. Provavelmente sacerdotes zoroastristas, que é uma tradição do Irã. Esses magos do Oriente, eles aparecem pro rei da região, que é o Herodes, e falam com ele que nasceu o Messias, onde eles estão indo na direção do Messias, que era o rei esperado, né, da linhagem de Davi, não sei o quê. E aí, Herodes, que era o rei, fica com medo disso, porque se nasceu um rei, como é que nasceu um rei se eu sou rei? Então eu vou mandar matar as crianças para garantir que esse tal rei seja cortado na raiz, e aí eu consigo garantir a minha posição e a minha sucessão, né? Beleza. Aí, para fugir dessa perseguição, dessa matança de crianças, Jesus vai pro Egito. Foge, né? A família de Jesus ainda criancinha, né? A família José e Maria fogem para o Egito com ele. E depois, quando passa essa coisa, eles voltam. E aí o texto dos evangelhos diz assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que diz as escrituras. Tirei, abre aspas, né? Tirei meu filho do Egito. Pra dizer assim que Jesus era filho de Deus e que isso foi uma... Ou também do Egito chamei meu filho. Isso estava então no Velho Testamento? Isso está no Velho Testamento. Mas quando você volta no contexto dessa passagem, tirei meu filho do Egito, é uma referência muito clara a Israel, o povo. Isso. Então, é Deus falando assim: tirei o meu filho, que é a sua nação eleita, né? Que tem esse tema no Antigo Testamento, a nação eleita de Deus, que foi retirado do Egito no contexto do Êxodo. Então, quando Deus tira o povo, né? Só que isso é interpretado numa nova chave para ser aplicada a Jesus. Aí você fala assim: isso na Bíblia mesmo. Isso, Perfeito. Perfeito. Perfeito! Perfeito! E o que isso significa? É um midrash, é uma alegoria, é uma interpretação alegórica do texto. Aquele texto não é um texto messiânico. Mas quem interpretou o texto interpreta com um olhar messiânico. Você também já aprendeu isso aqui no VOB. E aí, gostou do corte? Botei aqui numa velocidade, né? Um pouquinho mais, né, à frente ali, porque o professor Henrique Caldeira, ele tem uma fala cadenciada, explicativa. Então, para a gente ganhar um pouco de celeridade aqui, ouvindo o nosso ilustríssimo mestre. E aí, gostou? Gostou dessa aula do professor Henrique Caldeira, dessa explicação, desta entrevista dele no podcast Cauê Santos? Se inscreva no canal do professor Henrique Caldeira, Estranha História, Corte Estranha História. Se inscreva aqui também, ó, no canal do podcast do Cauê Santos, também Cauê Santos Oficial, né, os cortes. Se inscreva aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia também, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu e agnóstico. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim tá tudo certo. Desejo do fundo do meu coração, então, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.
But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat